Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o arqueólogo Bruno Pastre Máximo. Bruno, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui conversando com a população de Andradas. Bruno, você desenvolveu um projeto em Andradas, você teve projetos aqui ligados a faculdades aqui em Minas Gerais, você está nessa questão aí, Manaus, Amazonas, e agora você escreveu um projeto entre 300 e você recebeu uma boa notícia, né? Sim, foi um projeto que nós escrevemos junto com a plataforma Cipó, que é uma ONG que atua no Brasil de defesa do meio ambiente, o Museu Paraense Emílio Guild, do Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará e onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Amazonas. Nós quatro nos juntamos para escrever um projeto, que é um projeto para o World Monument Fund, que é uma ONG baseada nos Estados Unidos e Nova York, que premia a cada 2 anos os melhores projetos de defesa e promoção do patrimônio cultural a nível mundial. Nós submetemos nossa proposta esse ano e tivemos a grande felicidade que fomos selecionados para participar desse programa que dura 2 anos e compreende um monte de iniciativas para promoção e preservação do patrimônio, no nosso caso, patrimônio arqueológico, principalmente. No mais de 300 inscritos, 25 foram selecionados e vocês fazem parte desse time. O que é a sensação? Isso é muita felicidade, né, porque é uma grande conquista para a arqueologia brasileira. É a primeira vez que um projeto de arqueologia ganha isso. E no Brasil mesmo, de mais de 20 anos dessa iniciativa, poucos lugares que foram contemplados, entre Ouro Preto, o Centro Histórico de Salvador. Então, assim, mostra realmente que foi um projeto muito bem feito e é uma área realmente de muito interesse para toda a humanidade mesmo, o Parque Estadual de Monte Alegre. O que levou vocês a escolher esse parque? Esse parque ele é um parque muito conhecido entre as pesquisas arqueológicas, porque é onde estão as pinturas rupestres mais antigas da Amazônia e possivelmente uma das mais antigas do Brasil, né? Calcula-se que pelo menos 12 mil anos de ocupação intermitente, mas com uma ocupação muito intensa nesse período muito antigo, 12 mil anos atrás, já com muitos estudos feitos. E a zona do parque foi pouco estudada, ainda apesar do grande potencial, e o pouco que foi estudado revelou assim coisas incríveis, né? Com essas pinturas muito coloridas, com geométricos, muito diferentes de outras pinturas do Brasil e do mundo. E principalmente na zona adjacente ao parque, junto ao parque, foram encontrados vestígios cerâmicos, que são consideradas as cerâmicas mais antigas da América, com mais de 6 mil anos de idade. Então, assim, são cerâmicas anteriores até aos egípcios, à Mesopotâmia. Então, assim, é realmente um projeto que tem muito a revelar ainda sobre essa história antiga da Amazônia e do Brasil. O que significa isso, 6 mil anos? Você me falava que hoje as cerâmicas mais antigas, ela vem lá do outro lado, né? A cerâmica mais antiga do mundo é uma cerâmica do Japão, né? Então, que tem data mais ou menos de 8 mil anos, né, de idade. E encontrar no Brasil realmente é muito interessante pensar como é que surge esse tipo de tecnologia e principalmente, como é que essa tecnologia cerâmica, que é uma cerâmica muito simples, mas é muito antiga, e como é que ela significou para as pessoas que descobriram, né? Porque há um grande hiato que depois de descoberta essa cerâmica, pouco foi descoberto em períodos posteriores, assim, teve depois poucas evidências de cerâmica foram encontradas. Só depois, num período mais posterior, 2 mil anos depois, que teve um novo florescimento da cerâmica. Então há um hiato ainda que nós, os arqueólogos, não sabemos muito bem como entender o que aconteceu nessa Amazônia antiga. Então, nesse projeto, pretende também tentar entender o que aconteceu nesse período assim, que levou a essa criação dessa cerâmica mais antiga e como é que esse conhecimento se difundiu ou não na Amazônia e no Brasil. Quando esse projeto deve começar? O projeto está previsto começar o ano que vem. Agora nós estamos na fase vai ter o lançamento dele, provavelmente lá em Santarém, no final de agosto. Vai ser uma cerimônia internacional que vão participar autoridades do Brasil e do exterior, que vão fazer o lançamento perante a comunidade. Para começar em janeiro, é um projeto que dura 2 anos. Né? E tem 3 vertentes. Quais seriam essas vertentes? As vertentes, uma vertente que é a de pesquisa arqueológica, para tentar entender esses buracos que nós temos no conhecimento da arqueologia da Amazônia. Outro pesquisa é a das pinturas rupestres, que as pinturas, assim como todos os lugares do Brasil e assim como Andradas também, sofreram vandalismo, então foram pichadas. Então vai ter um trabalho de restauração dessas pinturas antigas e datação das pinturas propriamente dita, que é uma coisa muito, muito difícil de ser feita e que por causa do projeto nós esperamos conseguir. E a parte que eu vou coordenar, que é a parte de educação, que é mediação com as comunidades que estão em torno, de entender a importância desse patrimônio arqueológico e de divulgar para o Brasil e para o mundo essa importância desse patrimônio. Você vem se aprofundando cada vez mais nesse trabalho de arqueólogo.
está terminando o doutorado, você esteve fora do Brasil, fazendo mais uma etapa. Como que você vê esse contraste? É muito interessante que lá eu trabalho com a África, né, onde eu trabalho na África, também é uma zona tropical, então a gente percebe que existem similaridades, que é possível dialogar, principalmente com questões de como é que as populações que não têm Estado se relacionavam com o meio ambiente. Mas isso é muito interessante, mas o principal sentimento que eu tenho trabalhando tanto na África como no Brasil é como falta muita iniciativa, né? Por muito tempo, né, o Brasil sempre voltou-se para uma história muito colonial, uma história que valoriza muito a presença dos portugueses, também a presença da escravidão, que precisa ser valorizada, mas esse passado anterior à chegada do colonizador sempre foi muito relegado, né? Então somos muito poucos arqueólogos no Brasil, hoje as estimativas é que são menos de 400 trabalhando efetivamente na arqueologia no Brasil, então somos muito poucos por uma diversidade muito grande. Então esse tipo de projeto, o objetivo dele é jogar luz nessa questão que é tão importante e trazer em foco essa importância do passado indígena para o Brasil, né? E lembrando também que esse parque também está sendo, ele teve no auge, no alvo dessas questões do meio ambiente, né? Ele foi desmatado, teve queimadas, então até na parte ambiental, que não é nosso foco, mas está compreendido, ele foi alvo das políticas que estão, se todo mundo acompanha as notícias, né, destruição da Amazônia, desflorestamento, mineração ilegal. Há muitos relatos que acontece isso no parque, apesar de ser uma área protegida. Então também o nosso interesse é de que nossas pesquisas possam contribuir para a preservação do próprio parque. Como profissional, Bruno, qual que é o sentimento de poder ter um projeto desse nível e de toda essa estrutura? É uma realização mesmo, né? Porque nós sabemos que é muito difícil fazer ciência no Brasil, né? Há muitas dificuldades, na pandemia ficou muito claro isso, né? Muita negação das palavras dos cientistas e nós temos um reconhecimento internacional do trabalho de pesquisa, é um grande orgulho mesmo, uma felicidade que a gente consiga de fato fazer o que o nosso conhecimento acadêmico se transforma em ação pública e política pública para o parque, para que todo mundo um dia que for de Andradas visitar lá Monte Alegre, que é um lugar maravilhoso do lado de Santarém, possa saber que isso foi fruto de uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa séria, que teve um projeto financiado, que foi muito bem pensado, né? Esperamos que o projeto consiga concluir com sucesso. Bruno, eu queria muito agradecer a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João. Obrigado a todos, aos telespectadores da TV Andradas. É um prazer estar com vocês aqui. Conversamos hoje na Estação TV Atende com o arqueólogo Bruno Pastre Máximo.